Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de psicanálise no YouTube e hoje eu vou falar da relação entre os heróis e a psicanálise. E sim, ela é muito mais importante do que você imagina, ela já está em Freud e eu vou fazer um paralelo entre as ideias do Freud e a estrutura do pensamento de Jacques Lacan e da psicanálise contemporânea. Por isso minha gravatinha borboleta de lacaniano. Mas antes, se inscreve no canal, comenta, compartilha, clica no sininho. São coisas que o YouTube pede para fazer, o robô do YouTube pede para fazer. Para entender que o canal é relevante, é uma boa forma de me apoiar. Melhor forma de me apoiar é dar like no vídeo, comentar, compartilhar essas coisas. Se você gosta muito do meu trabalho, pense em comprar meu livro, o primeiro link na descrição. Vamos lá, no vídeo anterior eu falei sobre a relação dos heróis, da moral e da culpa. E eu peguei aqui o Freud, o Homem Moisés e a relação monoteísta. E eu vou recorrer de novo a esse texto, mas antes um ponto importante para a gente entender, né? Para vocês conseguirem entender o que eu vou passar, é algo necessário. Vocês precisam ignorar o que vocês conhecem sobre causa-efeito, a relação causa e efeito. Por quê? Porque a psicanálise renega essa ideia. Bem no começo da obra do Freud, o Freud trazia, ele tem elementos naturalistas na sua teoria, mas depois isso se perde. Principalmente uma psicanálise mais contemporânea, de raízes mais francesas, como que é a ideia que eu vou trazer, tá? Fique com a ideia da dialética, onde é uma construção mútua, simplificando muito, tá? Vai ficar mais fácil quando eu explicar. Aqui o Freud, quando ele está falando de Moisés, ele fala da construção do herói, como que os heróis são construídos nas histórias, nas mitologias, nos romances, nas óperas, elementos da época do Freud, tá? E por que que o herói? Por que que ele compara Moisés e o herói? E aqui tem um ponto, tá? Nós pessoas, somos feitos da realidade. Há um princípio da psicanálise que é a representação. Então, a realidade ela é representada e ela nos representa. Lembra da ideia de dialética? Então, nós somos feitos de um real que também é feito por nós. E a identidade é uma espécie de separação, onde eu acabo e onde começa o mundo. Então, a identidade ela separa. Isso é uma ideia do Fábio Herman, de um texto chamado Escudo de Aquiles, mais uma vez, uma figura. Podemos chamá-lo de herói, podemos chamá-lo de anti-herói, mas é uma figura heróica, um guerreiro de uma obra literária que ajuda a construir um pensamento psicanalítico muito importante. Então, a identidade ela separa, ela delimita, ela dá a forma ao eu e separa do real. Aqui o Freud ele está dizendo para além de que não existe a possibilidade de falar do judaísmo sem falar de Moisés, é a mesma coisa que você querer falar do cristianismo sem falar de Jesus. Ele está botando o Moisés nesta figura heróica no sentido de ter sido construído. Então ele fala como se ele pega o judaísmo, ele vê o lado mitológico e diz que é necessário um herói para dar uma forma, tá? E é um texto que até hoje é bastante polêmico, pois ele diz que Moisés não era uma pessoa, era um cargo, era um título, e que houve mais de um Moisés e essa pessoa ocupava este lugar heróico. Essa
carapuça, essa identidade, este lugar. E nesta ideia de que a religião judaica ela é construída a partir deste ser mítico chamado Moisés. E aqui ele está pegando o judaísmo por um motivo muito simples. O Freud era judeu. Então ele falava do ponto seguro dele. Não é um texto antissemita, ele é uma reflexão. Mas essa reflexão nos leva além. Na psicanálise, desde os seus primórdios, o Freud utilizava muito literatura e mitologia grega, que também são construções a partir de heróis. Édipo é um herói. Se for pensar, é um herói trágico, mas um herói. E todas essas histórias, se a gente olhar para a época do Freud, ajudavam a construir essa identidade global e a identidade individual. Ou, para a gente não ficar inventando muito termo, o real, a realidade, o eu. Não estou usando o real lacaniano, estou usando o real real. Tá? Então, ajudava a construir o real e a construir o eu, e eu como fruto desse real, esse real criado pelo eu. As leituras destes heróis influenciavam as pessoas que projetavam esses atos heróicos e isso os criava. E eu estou usando o herói, mas eu poderia falar do vilão também, dos vilões. Eu poderia falar dos anti-heróis, eu poderia falar dos anti-vilões. São as 4 figuras da narrativa. Algumas são mais recentes, outras não. Então, alguns elementos estão mudando com o tempo, mas... Se na época do Freud, Édipo, Aquiles, Hércules eram figuras que construíam o mundo, assim como Hades, Zeus, Poseidon, o Ricardo III da obra de Shakespeare, o maior vilão de Shakespeare, também ajudava a construir este mundo, assim como Hamlet, o herói trágico. E esses elementos também criavam pessoas e criavam patologias. Complexo de Édipo, a angústia de Hamlet, que também leva para um Édipo. Ricardo III, que criou seus próprios inimigos que o destruíram, que no trágico final da sua peça, quando ele conseguiu tudo o que quis, lhe faltou um mísero cavalo. Todos esses elementos, Romeu e Julieta, onde Romeu, no ápice da sua felicidade, faz uma grande burrada e põe tudo a perder. Você nunca viu histórias assim no mundo? Elas nascem porque elas são construídas. São narrativas construídas dentro de um real que constroem pessoas que são assim em um mundo que aceita pessoas que são assim. E aí, isso não mudou. O que mudou são os heróis. Hoje, por exemplo, pessoas não sabem quem é a Górgona. Górgona era a Medusa. Ou os filhos de Poseidon. Tem mais ou menos uma ideia de quem foi Hércules, mas não sabe o triste fim de Hércules. Mas as pessoas sabem quem é o Superman, quem é o Coringa, e o sucesso do filme, quem é Harry Potter, quem é o Goku, quem é o Jason, quem é o Fred, quem é o Stallone, quem é o Schwarzenegger, quem é Sarah Connor. As pessoas sabem. Isso, quem é Darth Vader, quem é Luke Skywalker. Essas figuras ocupam este lugar de representação e criam figuras. Não à toa, alguns anos atrás, o filme do Coringa impactou tanto, as pessoas se identificaram com o Coringa. Ué, se eu me identifico com algo, é porque tem algo meu ali. E se aquilo faz sentido, Darth Vader
é uma instituição da cultura pop que está presente. Então, por que ele é tão famoso e tão popular até hoje? Por que dentro do universo Star Wars, o Darth Vader é o mais querido? Ele é o mais popular, é o mais reconhecido? O homem que se destruiu dentro de sua ambição e na busca por ser o Senhor das Galáxias, virou o escravo do imperador? E sua redenção, sua saída, seu ato mais heróico foi o sacrifício pelo filho, que até então ele tentava destruir. Essa ambição que corrompe, essa elegância do mal, este encanto que a vilania traz, esta tristeza do movimento de redenção. O nosso mundo é feito disso. Nós somos feitos disso. E é aí que entra a diferença entre causa e efeito e... Enfim, esqueci a palavra. E a dialética, desculpem. A diferença entre causa e efeito e a dialética. Quem que nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Quem que veio antes? O Darth Vader ou o encanto que ele traz? Não, é uma dialética. O Darth Vader pôde surgir em um mundo que o aceitava. Só que este mundo também foi criado por ele. Podemos dizer que o cinema foi outro depois de Star Wars. Mas também podemos dizer que o cinema pôde criar Star Wars. Percebe aquela ideia de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ela não é uma questão de causa e efeito, é uma questão dialética. Você não tem uma resposta, pois é a própria criação de um cria o outro. É nessa linha que os heróis são importantes, que essas figuras são importantes, que esses elementos são importantes para a gente conhecer as pessoas, conhecer o mundo e entender movimentos, entender fantasias, entender destinos, entender elementos como culpa, como angústia, como identificação. Eles são uma malha que constitui o real. Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima.